Vamos dar início a mais uma aula de endodontia, que acontece toda segunda-feira, às 20 horas. E hoje o tema da nossa aula é a respeito de um artigo científico que foi publicado na edição de março, na última edição agora do Journal of Endodontics, e mostra um estudo prospectivo avaliando os resultados do tratamento endodôntico por meio da tomografia Cone-Beam. Então, é um pano de fundo, nós vamos utilizar esse artigo como pano de fundo para poder discutir alguns assuntos sobre o retratamento endodôntico, sobre o uso da tomografia Cone-Beam, que é uma ferramenta de extrema importância, que deve ser utilizada no tratamento endodôntico, claro, de acordo com uma indicação precisa, mas a gente consegue utilizar esse recurso em diversas fases, desde o diagnóstico até questão de planejamento e execução do tratamento endodôntico, fazer, então, o controle pós-operatório também, porque realmente traz muito mais informação do que a mera radiografia periapical. É claro que não é para todo caso que nós vamos utilizar, mas sim é algo que a gente tem que abrir a mente e pensar que é um recurso que é relativamente disponível na maioria das cidades. Claro, existem localidades que são mais remotas e que realmente a gente não tem esse acesso tão fácil. Eu também quero conversar um pouco sobre isso com vocês, mas vamos fazer uma reflexão, então, em cima de um artigo científico e poder trazer outros aspectos relativos ao retratamento endodôntico em si e também ao uso dessas tecnologias, a tomografia, certo? Nós vamos, então, hoje, falar um pouquinho sobre o assunto do retratamento com base nesse artigo, que é agora da edição de março, que recém saiu, de 2021, do Journal of Endodontics, que é uma das revistas mais conhecidas, mais importantes, mais relevantes no mundo da endodontia. E o título do trabalho é Resultados de 4 anos do retratamento endodôntico não cirúrgico, ou seja, o retratamento endodôntico convencional, utilizando como ferramenta de avaliação a tomografia Cone-Beam. É um estudo prospectivo. Então, foi feito o tratamento endodôntico e eles observaram os resultados ao longo do tempo, tá? Então, é bem interessante, eu vou tentar explicar um pouco como que eles fizeram essa metodologia, porque a gente aprende com isso também. E dentro, então, dessa questão do artigo, a gente vai trazendo outros assuntos bem práticos, bem voltados para a clínica, que é dessa forma que eu gosto mais de trabalhar, realmente trazendo, assuntos práticos. Sabe que o retratamento endodôntico, ele impõe um desafio ainda maior do que o tratamento endodôntico convencional. Por quê? Primeira coisa, foi feita já uma tentativa inicial que não foi bem sucedida. Por algum motivo, e geralmente, né, a gente tem outras causas não bacterianas, mas a maior causa de insucesso do tratamento endodôntico, sem dúvida nenhuma, é a questão da infecção endodôntica persistente. Disso não se tem a menor dúvida, né? Então, o que isso acontece, né? O fato de ter ocorrido a sobrevivência de micro-organismos e levado ao insucesso à permanência de uma lesão endodôntica vai levar à necessidade de um retratamento endodôntico, certo? E também, o que vai implicar de mais dificuldade ainda? Provavelmente é porque o tratamento inicial não foi capaz de atingir todas as áreas necessárias para fazer a desinfecção do sistema de canais radiculares, e o pior, como já houve um procedimento prévio, e a gente sabe que muitos erros e falhas do tratamento endodôntico advêm do desconhecimento ou da dificuldade técnica em se lidar com a anatomia interna dos canais. Então, às vezes, além da questão da infecção persistente, e talvez a infecção tenha persistido também, porque ocorreram dificuldades técnicas, problemas técnicos na realização do tratamento inicial, como, por exemplo, não localizar todos os canais e, portanto, não limpar todos os canais, ter dificuldades ao vencer curvaturas e promover, por exemplo, o transporte de canal, não conseguir fazer a limpeza do forame, não conseguir, ou, por exemplo, ter alguma fratura de instrumento, tudo isso impacta negativamente. Em comparação com o tratamento primário, o retratamento, aquilo que eu estava falando antes aqui para quem estava comigo no Instagram, representa uma abordagem de tratamento mais complexa e desafiadora, porque nós temos a questão da remoção do material obturador, ou seja, no tratamento primário não tem essa etapa para fazer. A gente sabe que, por melhores que sejam as tecnologias e mais avançadas,
Nunca, nenhuma, até hoje, nenhum artigo mostrou 100% de remoção do material obturador. Então, isso pode atrapalhar na desinfecção, porque é tudo sobre desinfecção, na verdade. A gente está falando sobre a questão da infecção endodôntica, é o que precisa ser abordado, é o que precisa ser resolvido, né, durante o tratamento endodôntico, quando a gente está falando de necrose pulpar, e no retratamento, com certeza, hoje. Bom, vamos lá. A gente precisa, então, recuperar o acesso ao sistema de canais radiculares. A gente sabe que essa anatomia já vai estar parcialmente alterada, porque alguém ou nós mesmos já mexemos anteriormente, e pode ter ocorrido algum acidente, um desvio, uma fratura de instrumento, a dificuldade de percorrer o comprimento de trabalho. Tudo isso está interligado. Daqui a pouco, a falta de limpeza completa, a dificuldade de acessar determinada área que causou a necessidade do retratamento inicialmente, né? Então, a gente precisa aqui eliminar a microbiota persistente e residual, certo? E aqui, gente, que a gente tem que se dar conta, e também os autores, eles abordam dessa forma, eu estou trazendo justamente as palavras dos autores do artigo, tá? Com novos dispositivos e materiais, por exemplo, o microscópio operatório. É claro que não são todos os colegas que utilizam o microscópio operatório, eu quis deixar isso exatamente assim, porque exatamente para a gente poder ter essa discussão. Então, claro, quem tem acesso ao microscópio é melhor, vai enxergar resíduos de material obturador, vai poder utilizar um ultrassom bem direcionado nessas paredes, sim. Mas quem não tem, não vai deixar de fazer. A gente não vai deixar de prestar esse serviço para o nosso paciente, né? Daqui a pouco eu estou num local mais afastado, eu ainda não tenho condições financeiras de investir no microscópio, tá tudo bem. A gente sempre trabalhou até poucos anos sem microscópio e a gente vai fazer o melhor se a gente não tem ele também. Apesar de que sim, é uma ferramenta muito boa, tá? Os instrumentos ultrassônicos, e aqui é que é a questão principal do artigo, a tomografia de feixe cônico, que é a famosa tomografia Cone-Beam. Aqui que eu coloquei essa abreviação, aqui a abreviatura é Cone-Beam Computed Tomography, tá? Que é a tomografia Cone-Beam, certo? Aqui eles citam cimentos biocerâmicos, mas eu não considero que determinado cimento, em detrimento de outro, que vai nos aumentar os índices de sucesso. Não é isso, é a limpeza dos canais. A gente já falou isso várias vezes, né? Mas, com a tecnologia, com as ferramentas, e mesmo que não dispõe de todas, existem ferramentas mais acessíveis e que a gente tem, que não tinha alguns anos atrás, mesmo que você ainda não tenha como fazer grandes investimentos, tá? Como, por exemplo, o uso dos instrumentos ultrassônicos e tudo mais, certo? A gente tem condições de tratar situações mais complexas com um pouco mais de recurso, certo? Tanto no tratamento endodôntico inicial, como no retratamento, que aqui os autores chamaram de tratamento endodôntico secundário, certo? E assim a gente talvez possa ter resultados mais previsíveis. Porém, olha só, durante as últimas 2 décadas, apenas 9 estudos prospectivos, esses que avaliam os resultados ao longo do tempo, fazem o tratamento e avaliam os resultados ao longo do tempo, que foram publicados sobre o tratamento endodôntico não cirúrgico, certo? E avaliado sob a ótica da tomografia Cone-Beam, certo? E esses estudos apresentaram resultados muito variáveis de taxa de sucesso, entre 6% e 93%, certo? Bom, em relação à tomografia Cone-Beam, sabe-se que ela já tem sido amplamente utilizada na prática endodôntica, principalmente na questão da anatomia, identificação de canais extras, né? A questão da gente ter os cortes em 3 dimensões, a gente consegue enxergar muito mais informação do que com a radiografia periapical, certo? É possível fazer o diagnóstico da periodontite apical mais precocemente, sem dúvida nenhuma, certo? Além da questão da detecção de fraturas, reabsorções radiculares, entre outras inúmeras indicações, certo? E, além disso, cada vez mais tem se utilizado esse recurso para a gente poder ver o prognóstico, as taxas de sucesso do tratamento endodôntico, que até então a gente fazia isso apenas, e faz no consultório na maioria das vezes, a gente faz esses acompanhamentos com radiografia periapical, e tá tudo bem, não tá errado utilizar radiografia periapical. Mas eu tô trazendo aqui como, em algum momento, a tomografia pode ser útil para a gente poder fazer esse acompanhamento a longo prazo, certo? O que se pode fazer aqui, né? Existem mais recursos, é possível observar o volume da lesão periapical e fazer, então, uma comparação pré- e pós-operatório, monitoramento quantitativo. Isso é interessante também no âmbito das pesquisas, tá?
Em relação ao objetivo do estudo, os autores, então, procuraram avaliar os resultados e os fatores de risco do tratamento do retratamento endodôntico não cirúrgico, com base na medição tridimensional das radiolucências apicais em tomografias Cone-Beam, tá? Vou tirar bem a tela. Como é que eles realizaram esse estudo, tá? Como eu já falei, é um estudo prospectivo, ou seja, ele é avaliado ao longo do tempo. Eles avaliaram, fizeram então o retratamento endodôntico e rechamaram esses pacientes para fazer o acompanhamento após 4 anos, tá? Quais eram os pacientes que foram incluídos nesse estudo? Pacientes com necessidade de retratamento, certo? E a presença de lesão era confirmada por meio de uma tomografia Cone-Beam. Então, era, antes de iniciar o retratamento endodôntico, feita uma tomografia Cone-Beam, certo? Para poder confirmar a presença de lesão e, com isso, a necessidade do retratamento endodôntico, certo? Alguns pacientes foram excluídos, como, por exemplo, gestantes, pacientes com doenças sistêmicas mal controladas, dentes que já apresentavam fraturas, foram excluídos do estudo, certo? Então, no total, eles conseguiram 97 dentes de 80 pacientes que foram incluídos no estudo. Como é que eles fizeram isso? Vamos seguir adiante. Olha só, qual foi o protocolo de tratamento? Foram, então, realizados os tratamentos endodônticos por 7 especialistas em endodontia, com 5 anos de experiência, tá? Aqui foi um padrão que eles quiseram empregar nesse estudo. Após o isolamento absoluto e com o uso do microscópio operatório, procedeu-se à abertura coronária, desobturação, remoção do material obturador, e aqui eles utilizaram instrumentos aquecidos, solventes e pontas ultrassônicas, que são realmente recursos interessantes para fazer a remoção. Eu aqui incluiria, e isso eu já falei, eu tenho umas 2 ou 3 aulas grandes sobre retratamento endodôntico, aí no meu canal de YouTube, em que eu gosto muito também do uso das brocas largo na entrada dos canais, terço cervical, desde que não faça, e broca largo 1, aqui eu tô falando, tá? Para que não ocorra uma fragilidade, para que não ocorra um desgaste excessivo desse terço cervical, tá? Aí você pode utilizar os instrumentos aquecidos, o próprio ultrassom sem água, com pontas específicas, insertos específicos, você também consegue eliminar. Uso de solvente, aqui também está faltando o uso de limas, mas também poderiam ter sido utilizados limas manuais, que até então a gente só fazia assim, e é quase impossível você fazer o retratamento sem ter que usar uma lima manual ali para te ajudar na remoção, em algum ponto específico, tá? E as pontas ultrassônicas específicas, mais delicadas, que você pode direcionar contra as paredes, e isso pode ser melhor visualizado com algum tipo de magnificação, seja com o uso de lupas, ou então do microscópio operatório, certo? Os autores aqui fizeram a medição do comprimento de trabalho com o uso de localizador foraminal, certo? E o preparo químico-mecânico ou químico-cirúrgico foi com o sistema ProTaper universal, que é esse instrumento aqui de cima. É um sistema rotatório de níquel titânio. O ProTaper universal ainda não possui o tratamento térmico, tá? Mas para o retratamento é necessário que esses instrumentos sejam um pouco mais rígidos. Até porque nessa hora, claro que já foi feita a desobturação prévia, mas nessa hora a gente pode ainda remover material obturador, mesmo na fase de preparo do canal, certo? E aqui os autores padronizaram, porque é necessário no estudo fazer algum tipo de padronização, padronizaram até o F2, que é esse instrumento de ponta 25 e conicidade 0,8 da Dentsply, é um instrumento rotatório, ou então os autores utilizaram a Reciproc 25, que também tem ponta 25 e conicidade 0,8, porém é um instrumento reciprocante, certo? Como solução irrigadora, eles empregaram hipoclorito de sódio a 5,25%. Eu, particularmente, costumo usar 2,5%, tá? Já falei bastante em outras aulas sobre solução irrigadora, então hoje vamos focar mais no artigo, certo? E era feito, então, a irrigação de 2 ml de solução irrigadora entre cada troca de instrumento. Foi empregado aqui medicação intracanal, gente, com hidróxido de cálcio. O nome da marca é Multical, não tem aqui no Brasil, isso é um estudo chinês, tá? E a pasta permaneceu de 1 a 2 semanas. Então, pensa, né? Foi verificada a presença de lesão periapical, confirmada pela tomografia. A gente está diante de uma situação de infecção endodôntica
E o objetivo do retratamento é realmente eliminar a infecção, é reduzir drasticamente essa infecção, é dar condições para que ocorra o processo de reparo nos tecidos periapicais. Então, por que não usar a medicação intracanal no caso de retratamento assim? Né? Então, achei sábia a escolha aqui dos autores em indicar o uso de uma pasta de hidróxido de cálcio entre sessões, certo? Vamos voltar ali para os slides. Vamos voltar. Aqui. Vamos lá. Na segunda sessão, foi feita irrigação final com hipoclorito de sódio, EDTA, e aqui eles associaram clorexidina 2%. Eu não costumo fazer esse tipo de associação, ainda mais dessa forma. Tem colegas que usam fazendo a neutralização do hipoclorito com soro fisiológico, água destilada, para depois usar a clorexidina. Eu não costumo fazer essa associação, certo? Mas olha que interessante, tá? Isso eles até não falam sobre a técnica na discussão do artigo. Mas eu acho super válido a gente abrir um parêntese e falar aqui, né? A gente está falando de retratamento. E hoje a gente sabe que qualquer instrumento que eu vou usar, ele não vai limpar totalmente, ele não vai encostar em todas as reentrâncias do canal. Os instrumentos, eles são circulares e os canais não são. E claro que eu tenho que fazer quando eu uso um instrumento rotatório reciprocante, eu devo fazer um refinamento com uma lima manual, procurar tocar as regiões de istmos, e principalmente aqui, é muito importante, é que ele fez PUI, agitação ultrassônica passiva. Aqui nesse caso, após o uso de cada uma das soluções irrigadoras, eles faziam a agitação da solução irrigadora com água, faziam, então, essa agitação ultrassônica com água. A gente costuma fazer sem, pode até utilizar com água, mas também agita o irrigante sem água para potencializar o seu efeito. Mas, enfim, aqui não foi feito, estou passando exatamente como foi a metodologia do estudo, certo? Por 20 segundos em cada um dessas soluções irrigadoras. Então, talvez por isso é que eles utilizaram a clorexidina 2%, eles não explicam isso na metodologia nem na discussão, né? Mas talvez o uso da agitação ultrassônica com água possa ter feito a neutralização do hipoclorito, porque a gente sabe que não dá para misturar os dois, né, que formam um precipitado, que viram uma lama dentinária ali, uma lama dentinária química dentro do canal radicular. Mas, enfim, eu achei louvável aqui o fato de ter se utilizado a agitação ultrassônica passiva, que vai, sim, o uso de você ter um fluxo de solução irrigadora em contato com as paredes do canal, vai atingir áreas mais inacessíveis e vai melhorar o processo de desinfecção, certo? Depois, então, passado esse período de 2 semanas, foi feita essa irrigação final, e a obturação, olha só, condensação vertical, que é a técnica de Schilder, a condensação a quente, tá? Compactação vertical da gutta-percha, com cone de gutta-percha convencional, e o cimento H+, também nada demais. E outro fator que, para mim, contribui, porque eu já vou adiantar, eles tiveram altíssimas taxas de sucesso, que deve, sim, sem dúvida, à experiência do operador, independente se é especialista ou não, a questão da experiência, do treino, faz toda a diferença, ao meu ver, e a gente vê muitos estudos que mostram isso, inclusive eles falam isso aqui na discussão, tá? Mas o protocolo, que foi um protocolo de desinfecção, primeiro fazendo uma boa desobturação, utilizando até o ultrassom, depois preparando os canais, talvez eles pudessem ter preparado o terço apical um pouco mais, mas são instrumentos que têm uma conicidade 0,8, então o corpo do canal fica bem preparado, talvez pudesse ter complementado manualmente aqui, ampliando um pouco no terço apical, tá? Fizeram uso de uma solução irrigadora antibacteriana, fizeram uso da medicação intracanal e agitação da solução irrigadora com ultrassom. Isso é muito importante, tá? E aí fizeram uma obturação normal. A obturação realmente, ela tem que ser boa, ela tem que ser bem feita, mas não é isso que salva a endodontia, tá? E olha só que legal, selamento direto, aqui ele fez com cimento de ionômero de vidro, poderia ter já restaurado tudo com resina? Poderia, claro que sim. Mas o cimento de ionômero de vidro vai funcionar legal, porque aqui ele fez a restauração em resina em até 2 semanas após, tá? Ou restauração direta, ou restauração indireta, enfim. Mas o que conta para ter sucesso no retratamento são todos esses fatores que eu falei anteriormente, e sem dúvida nenhuma, o vedamento do acesso coronário, tá? Por favor, vamos ficar atento a isso, gente. O vedamento do acesso coronário, tratamento endodôntico, não termina
antes de você fazer a restauração do dente. Mesmo que não seja você, porque a gente vai ter que devolver o paciente para o indicador, mesmo que não seja a gente que vai fazer a restauração, nós temos que garantir que esse acesso coronário esteja bem protegido, certo? Porque o selamento coronário inadequado, a infiltração coronária, vai ter um impacto extremamente negativo no resultado do tratamento endodôntico, no índice de sucesso e na capacidade de reparo das lesões. Então, fiquem atentos a todos esses aspectos, tá? Então, se eu pudesse trazer um recado sobre essa questão de retratamento, que a gente nem entrou ainda no quesito Conibim, mas são esses cuidados, tá bom? Vamos seguir adiante. Então, depois foram feitas as rechamadas. Então, após a restauração do dente, passou-se um período de 4 anos e esses pacientes foram chamados. É claro, na prática, a gente não vai esperar tanto tempo. É bom fazer a primeira rechamada em 6 meses, depois 1 ano, depois 2 anos, depois 4 anos, tá? É uma boa frequência de fazer essa rechamada. E a gente só vai saber se eu estou fazendo a coisa certa, se o meu tratamento endodôntico está sendo bom, não é só porque eu eliminei a dor do meu paciente. Eu preciso fazer as rechamadas frequentes, tá? E sobre a questão do tempo, eu vou falar baseado aqui nas informações do artigo, como que a gente deve fazer isso. Mas aqui foi feito o primeiro controle após 4 anos, mas a gente deve fazer 6 meses, 1 ano, 2 anos, depois um período um pouco maior, certo? Então, o que eles avaliaram nessa rechamada? Fizeram o exame clínico e exame tomográfico. Em vez de fazer o controle com radiografia periapical, eles fizeram com Conibim. No exame clínico, avaliou-se, então, desconforto, aumento de volume, fístula, sensibilidade à percussão e palpação, presença de mobilidade, presença de bolsa periodontal e qualidade da restauração coronária. Em relação à avaliação tomográfica, essa foi bastante criteriosa, por 2 endodontistas treinados para fazer essa avaliação. Inicialmente, eles determinaram a presença ou ausência de lesão periapical, e era considerada lesão periapical quando havia um rompimento da laminadura e radiolucência associada ao ápice com pelo menos o dobro da espessura do espaço do ligamento periodontal, para não confundir com a espessura normal do ligamento periodontal, certo? E eles avaliavam isso em 2 planos das imagens tomográficas, coisa que a gente não consegue fazer na periapical. Além disso, eles mediam o volume das áreas radiolúcidas no formato DICOM em um software específico, fazendo um traçado manual dos limites da lesão. Essas medições foram feitas 2 vezes por cada um desses examinadores, e isso é um detalhe técnico do artigo científico e algo que a gente deveria buscar, que sempre haja, mesmo que tenha somente um examinador, que hajam 2 medições em períodos de tempo separados, porque depois é feito um teste estatístico com os resultados obtidos na primeira e na segunda medição, e a gente consegue ver qual é o grau de concordância que esse examinador tem com ele mesmo, e também em relação ao outro examinador. E tem que ser sempre um valor acima de 60% para ser aceitável, tá bom? Isso a gente chama de concordância intra- e inter-examinador. Que mais? Foi feito também a comparação dos volumes das lesões antes e depois do retratamento. Qual foi o percentual de diminuição, de alteração ou de aumento que houve nessas lesões, certo? Eles chamaram aqui, observaram o resultado radiográfico, mas na verdade é tomográfico, né? Mas esse foi um termo que eu tirei direto do trabalho, tá? Se existia ausência de lesão, redução da lesão, aumento ou a lesão permaneceu inalterada, certo? E era considerado a redução ao aumento a partir de 20%. Além disso, alguns fatores pré-operatórios, intraoperatórios e pós-operatórios também foram computados para ver se algum desses fatores tem relação ou teve relação nesse estudo com os resultados do tratamento endodôntico. Primeiro, eles adotaram qual era o dente, se era um dente anterior, pré-molar ou molar, o gênero feminino ou masculino. Também agruparam por idade, acima e abaixo de 45 anos, e também fizeram um critério assim em relação ao volume da lesão prévia. Eles anotaram se a lesão era maior ou menor do que 65 milímetros cúbicos. O que é isso, tá? Corresponde a lesões de 5 milímetros, 5 milímetros na... 5 milímetros, não, 5 centímetros, perdão, tá errado aqui, tá? 5 centímetros, corresponde a lesões de 5 centímetros na radiografia periapical.
Lesões muito grandes são consideradas quase que um insucesso certo, né? Então, por isso que eles anotaram isso, para ver se isso teria alguma relação com o resultado final, certo? Dá um baixo índice de sucesso. E também avaliaram a questão da presença de complicações nesse tratamento inicial. Canais não tratados, que isso fica fácil de visualizar na tomografia Cone-Beam, transporte do canal, perfuração e fratura de lima. Em relação a fatores intraoperatórios que possam, ou seja, fatores que possam ter ocorrido durante a realização do retratamento, eles também avaliaram o comprimento da obturação, se ele ficou curto, ou seja, 2 milímetros ou mais aquém do ápice, ou se houve uma sobreobturação, que seria qualquer presença de obturação além do ápice, certo? E também avaliaram a densidade da obturação, tanto no sentido vestibulolingual, como no sentido mesodistal, que isso é possível fazer na tomografia, né? E era considerado uma densidade satisfatória se havia um espaço, uma falha menor que 1 milímetro, e insatisfatório a presença de falhas maiores do que 1 milímetro. Além disso, eles também consideraram um fator pós-operatório, a qualidade da restauração coronária, tá? Lembra que eu falei isso, que é essencial para o sucesso do retratamento e do tratamento endodôntico, certo? Então, era uma restauração de boa qualidade, quando não havia desadaptação, ou seja, quando o paciente voltava, né? Fator pós-operatório, quando o paciente voltava para fazer a rechamada, que era observado isso. A presença de descoloração, cárie recorrente nas margens, ou então, se não havia história de descimentação. Então, nenhuma dessas características poderia estar presente para considerar uma restauração de boa qualidade na rechamada. E aí, o que eles obtiveram de resultados? Olha que interessante. Primeira coisa que esses estudos sempre mostram, e realmente isso é fato, né? Dos 97 dentes que foram incluídos no estudo lá no início, apenas 62 dentes puderam ser avaliados na rechamada. Por quê? Apenas 50 pacientes retornaram daqueles 80 e poucos. 80, eu acho que eram 80 pacientes. 50 pacientes retornaram, alguns deles tinham mais de um dente tratado endodonticamente por essa pesquisa. Então, em torno de 64% de pacientes que retornaram para fazer o controle, certo? 4 desses foram extraídos por outros motivos, como fratura do dente, então o paciente já nem estava com o dente quando veio para fazer a rechamada, então apenas 58 58 dentes foram avaliados no estudo. E outro fato interessante é que nessa avaliação de 4 anos, nenhum desses dentes estava sintomático, certo? E olha que legal, eles tiveram radiolucidez ausente em 75, quase 76% dos casos que apareceram para rechamada, certo? Então, ausência de lesão em 75% dos casos, diminuição da lesão em 17% dos casos, permanência da lesão inalterada em 1,7% dos casos, 1,7% dos casos, e apenas 5% das lesões aumentaram. Então, veja que são resultados bem interessantes para um retratamento endodôntico, certo? Eles também puderam avaliar uma alteração significativa no volume após 4 anos, eu já vou mostrar melhor isso mais adiante, certo? E em relação aos fatores clínicos, todos aqueles fatores que eu mostrei anteriormente aqui, ó, como dente, gênero, idade, volume da lesão, complicações, comprimento da obturação, se era sub ou sobre obturação, densidade da obturação, qualidade da restauração coronária, segundo os resultados desse estudo, nenhum desses fatores influenciou os resultados. Apenas o tipo de dente, tá? Isso sim, o tipo de dente teve uma influência sobre o prognóstico. E os piores resultados a gente teve, adivinha onde? Nos molares. Então, isso é um outro aprendizado que a gente pode ter desse estudo. A gente já vai aprofundar isso logo, tá bom? Então, vamos ver aqui algumas imagens, tá? Que é legal ver as figurinhas. Eu amo ver imagem de tomografia Cone-Beam. Então, olha só, aqui tem as imagens reconstruídas nos diferentes planos, certo? E de A a D, nós temos aqui, então, olha só, as imagens pré-operatórias, certo? De A a D, ou seja, no momento do início do retratamento, não é do tratamento inicial. Então, antes de começar o tratamento, o retratamento,
Foi feita a tomografia Conibim, veja a presença de grandes falhas, não foi feita a obturação e talvez não tenha sido feita a limpeza desses últimos milímetros aqui do canal, certo? Um grande número de falhas, a presença de uma lesão importante, que a gente consegue verificar aqui, e também se estende um pouco na lateral, aqui nesse corte axial, certo? Além dessa lesão, então, relativamente grande, certo? E, olha, e aqui também numa reconstrução 3D, foi feito o delineamento em vermelho desse volume da lesão, olha só, 128 milímetros cúbicos, essa lesão aqui, certo? Depois de EAH, nós temos, então, a tomografia Conibim após a realização do retratamento endodôntico não cirúrgico, passados 4 anos. Então, aqui foi um caso, olha só, de ausência completa de lesão. 0 milímetros cúbicos, olha que bonito, né? Então, às vezes, quando a gente está fazendo a radiografia periapical, ele não tem a noção como é que está lá dentro do osso medular, né? Porque para uma lesão aparecer na radiografia periapical, ela tem que ser muito grande, ela tem que ter rompido uma das corticais. Então, vejam que interessante, né? A gente vê um belo preenchimento aqui do corte axial, o corte coronal, corte sagital, e veja na reconstrução também a ausência de lesão. Aqui, olha só, aqui está especificando um pouco mais o caso, tá? Uma paciente do gênero feminino, 32 anos de idade, com uma lesão periapical ampla no primeiro premolar inferior, como demonstrado nessas reconstruções nas imagens de AAD. Olha só, então, a lesão já grande, rompendo o cortical vestibular, provavelmente na radiografia periapical estava uma lesão visível, certo? Algumas falhas, e aqui a medição de 64 milímetros cúbicos de volume dessa lesão, certo? Nesse dente foi observado um ápice aberto, paredes finas e uma obturação frágil, uma obturação pouco compactada, certo? E agora, olha só, o que mais? E após o uso de uma lima 80 para fazer essa limpeza foraminal, certo? E como havia essa abertura do forame, eles fizeram aqui uma colocação de um tampão de MTA para fazer o fechamento do ápice, tá? Bom, depois, nas imagens após os 4 anos e após a realização do retratamento, o volume da lesão reduziu significativamente, de 64 milímetros cúbicos para 7 milímetros cúbicos, certo? Após 4 anos, também um belo resultado. O interessante dessas avaliações mais longas é que isso mostra a longevidade, né? Mostra que essa situação está estável por 4 anos e houve uma redução importante. Vamos ver agora esse último exemplo, as imagens, então, aqui de AAD, mostram, então, o dente 36, havia um transporte prévio do canal, a gente consegue ver aqui, que não se conseguiu manter o trajeto original, certo? E eles não conseguiram fazer a patência, não conseguiram retomar, olha só na radiografia pós-operatória, em função desse grande desvio, não conseguiram retomar e fazer a limpeza do canal em toda a sua extensão, certo? E apesar de a radiolucência periapical em torno da raiz distal ter sido completamente resolvida, a radiolucência aderida à raiz mesial aumentou, certo? Então, a medição volumétrica revelou um aumento no volume da radiolucidez de 20 milímetros cúbicos para 30 milímetros cúbicos após os 4 anos, certo? E aqui foi considerado um insucesso, certo? E aqui poderia até ser indicado, por exemplo, um tratamento cirúrgico após esses 4 anos. Por quê? Porque teve realmente uma questão técnica muito importante. Então, isso aqui também mostra para a gente, nos traz a ideia de como é importante fazer a limpeza completa do sistema de canais radiculares. E como é importante buscar aqui, a gente tem um problema técnico realmente de desvio, mas nas situações em que não há desvio, a gente pode trabalhar na região de istmos, de achatamentos, e procurar fazer sempre uma limpeza bem adequada. Então, veja aqui que na primeira reconstrução, a gente observa a redução completa da lesão, mas na raiz mesial, ela não só permanece, como ela aumenta. E isso, sim, aqui é um caso de falha, de fracasso no retratamento endodôntico, certo?
Vamos falar um pouco, então, sobre esses resultados e a forma como os autores abordaram na discussão. Olha só que interessante. Eles tiveram, então, um índice de sucesso aqui, e isso tem que ser levado muito em consideração. Não é um índice de sucesso avaliado por radiografia periapical, porque a radiografia periapical, muitas vezes, não vai mostrar muita lesão. A radiografia periapical, ela acaba, de alguma forma, dando uma superestimada no sucesso do tratamento endodôntico, tá? Então, aqui, utilizando Conibin após 4 anos, que isso é legal, um tempo de acompanhamento um pouco mais longo, eles obtiveram 75,9%, 76% de sucesso, ausência de lesão. Aqui não é diminuiu a lesão, é ausência total de lesão em 76% dos casos. Isso nos indica o que é que foi possível eliminar, que foi possível debelar da melhor forma possível, reduzir essa infecção endodôntica, tá? E isso é semelhante a outros resultados, mas aqui, por exemplo, esse autor aqui, NG, Tial e colaboradores, em 2006, fez uma revisão sistemática da literatura, porém com base em radiografias periapicais, e obteve um resultado semelhante. Então, imagine que aqui ainda vai ser mais preciso, porque a gente fez uma tomografia Conibin, certo? E os demais estudos, que são poucos na literatura, que utilizaram a tomografia Conibin, obtiveram taxas que variavam de 6% de sucesso a 58% de sucesso. E aqui eu coloquei uma colinha em inglês do artigo, mas eu vou ler em português para vocês, tá? Então, quando a gente tem um período de acompanhamento de 4 a 5 anos, que foi o que se observou aqui nesse estudo, a percentual de ausência de radiolucidez foi 76%. Como demonstrado em estudos anteriores, todos os dentes que realmente sofreram reparo, de todos os dentes que sofreram reparo, apenas de 50% a 70% teve esse reparo em um ano, ou seja, mostra que com o aumento, e pode-se observar um aumento nesses índices de sucesso, quando essa avaliação é feita por um período um pouco mais prolongado, isso avaliando outros artigos da literatura. Tá? Então, aqui fica para a gente um recado de que a gente não tem que desistir após um ano. Se o paciente estiver assintomático, obviamente, nós podemos, e estiver com uma restauração coronária adequada, nós podemos, sim, continuar fazendo esse acompanhamento, certo? O que mais? Vamos lá. Considerando, então, que houve um processo de reparo gradual, a Associação Europeia de Endodontia recomenda, então, que seja feito essa avaliação e se observe se a lesão permaneceu do mesmo tamanho ou diminuiu, ou seja, não houve uma redução completa, não houve um desaparecimento da lesão, é necessário continuar acompanhando por pelo menos 4 anos, certo? E outro fator que eles, mais uma vez, acabam considerando para que tenha ocorrido o sucesso desse tratamento, foi a questão do treinamento. Quanto mais bem treinado o cirurgião dentista, melhor seria o resultado, de acordo com esse estudo de Tora Benejar, que mostra que o background de treinamento do operador, do cirurgião dentista e sua experiência clínica influencia o resultado do retratamento endodôntico. É por isso que a gente tem que estar sempre treinando em dente extraído, procurando fazer muitos casos clínicos, fazendo cursos e se aperfeiçoando, tá? Olha só que legal, o que mais? Olha só, 17% tiveram redução da lesão, tá? E 80% desses 17% reduziram o volume em mais de 80%. Então, não foi uma redução pequena que a gente teve aqui, foi uma redução de lesão bastante considerável, tá? Desse residual ali de pacientes em que não houve o desaparecimento completo da lesão, tá bom? Olha só. Então, toda vez que a gente vê redução na lesão, pode indicar redução importante na infecção, tá? E em relação aos outros estudos com Conibin, as taxas foram menores, de 6% a 58%. E nós temos que considerar que os biofilmes no sistema de canais radiculares não podem ser erradicados completamente, tá? Infelizmente. Tanto no tratamento endodôntico primário, como no retratamento, tá? Então, é possível presumir que
em 93% dos dentes. Então, aqui nesse caso desse trabalho, né, houve 93% dos dentes que tiveram ausência total de lesão ou a redução parcial da lesão, né, que a gente viu ali, aqueles 17, pouco, mais os 96%, tá? E veja que a resolução parcial aqui nesse estudo foi significativa, foi em torno de 80%, tá? Então, a gente pode considerar aqui o resultado, que o resultado final desse tratamento, avaliado após 4 anos, foi bem sucedido, certo? E para esses casos não é necessário uma nova intervenção, seja ela clínica ou cirúrgica. E sobre a importância do uso da Conibin, a gente sabe, então, que é um método tridimensional que mostra detalhadamente a questão da anatomia dentária, a questão das ramificações, da orientação dos canais radiculares, e é uma ferramenta poderosa, desde o diagnóstico, planejamento e acompanhamento do tratamento odontológico, certo? E principalmente aqui, gente, tá? Quando a gente compara a acurácia, a eficácia da detecção de lesões pela tomografia Conibin em relação às radiografias periapicais, a tomografia Conibin é mais sensível, com aproximadamente 10 a 30%, consegue detectar, então, 10 a 30% mais lesões periapicais do que nas radiografias convencionais, certo? Então, realmente é uma ferramenta que a gente pode utilizar para fazer esses acompanhamentos. Agora, tem que considerar a questão da exposição à radiação. Então, não é para todo e qualquer caso. Aqui se tratava de uma pesquisa e é importante ter pesquisa, certo? Então, eu até vou virar aqui para quem está me vendo. Eu vou virar um pouquinho aqui para não ficar chato, ficar só olhando só para a tela, tá? Quem está me vendo aqui no YouTube está vendo um pouco da minha carinha, certo? Mas olha só, é importante a gente considerar aqui, tá? Puxa vida, então agora eu vou começar a pedir tomografia para os meus pacientes para tudo. Não é bem assim, tá, gente? Não vamos levar essas coisas assim tão ao pé da letra. E esse artigo fala sobre isso, inclusive, tá? Mas aqui se trata de uma pesquisa científica, então por isso que todos os casos foram acompanhados. Mas a gente vai utilizar na prática a tomografia, infelizmente não vai dar para ser para todos os casos. Primeiro, porque eu posso morar numa região que não há acesso fácil a Conibin, então eu vou deixar de fazer endo bem feita porque eu não tenho Conibin? Não, não vou. Meu paciente não tem condições financeiras, eu estou atendendo no serviço público, não há acesso a esse tipo de exame, beleza, nós vamos fazer o melhor com o que a gente tem, o que importa é salvar dentes, tá? Agora, se você tem à sua disposição os recursos, vamos utilizar eles da melhor maneira possível. Quando eu trago esse tipo de reflexão aqui, não é para a gente ficar achando que, então vou me largar nas cordas e eu vou contar com a sorte, eu vou contar com a questão da resposta do hospedeiro, não é isso, tá? Mas é trabalhar bem com as ferramentas. E se eu tenho a possibilidade de usar alguma dessas ferramentas mais atuais e que vão me trazer melhores resultados, não tem por que não, certo? Mas a gente tem que cuidar realmente a questão da Conibin para situações específicas, para aqueles retratamentos em que há dúvida, né, na questão do reparo das lesões, quando eu vou precisar, por exemplo, fazer algum outro procedimento em cima desse dente, né, como a colocação de um retentor, enfim, outras situações em que eu preciso realmente pesquisar alguma anomalia de anatomia, a suspeita de alguma fratura e tudo mais, tá? Vamos ver o que os autores falam sobre isso. Olha só, nesse estudo foi utilizada, então, a Conibin como uma ferramenta de avaliação no pós-operatório, tá? E foram pesados os seus benefícios em relação ao risco da exposição à radiação, porque a exposição à radiação da Conibin é maior do que a periapical, tá? Mas durante esse artigo, durante a realização desse estudo, foi obtido, então, o consentimento, foi feita a avaliação através de uma comissão de ética e tudo mais, certo? Foi empregada, então, uma Conibin com um FOV pequeno, FOV é o Field of View, ou o campo de visão, certo? Isso traz, então, uma imagem com uma maior resolução, certo? E os protocolos de exposição, a quantidade de radiação, estava de acordo com o princípio ALARA, tá? As low as reasonably achievable. Eu tô falando inglês aqui rápido, né? Mas então a dosagem mais baixa possível, tá? Para que se consiga fazer um bom exame e não ter que repetir o exame, que também isso é muito ruim, certo? Mas isso é um princípio conhecido na radiologia.
e então que se consiga uma qualidade tomográfica sem expor demais o paciente, mas ainda assim é uma exposição maior que uma periapical, certo? Além disso, os autores utilizaram protetor de tireoide, tem que usar sempre, obviamente, né? E toda a proteção, certo? Entretanto, na prática clínica, então, diferente dessa questão, é uma pesquisa clínica? É uma pesquisa clínica, mas a gente está falando da prática clínica, a Conibin deve ser indicada apenas quando as imagens radiográficas com doses menores de radiação não puderem responder à questão que eu estou procurando de forma adequada. Então, mesmo, digamos que a tomografia Conibin fosse acessível a todos os consultórios e todos nós tivéssemos um tomógrafo no nosso consultório, fosse um exame, então, que não tivesse esse valor mais elevado, que tem um equipamento mais elevado, mesmo assim, se a questão da radiação não for resolvida, não é para todo e qualquer caso que a gente vai usar a Conibin. Isso é importante a gente ter em mente, certo? E aqui vamos falar um pouquinho sobre esse resultado interessante que eles tiveram. O tipo de dente foi um fator que influenciou o prognóstico, certo? Foi um fator preditor de prognóstico, certo? Quando se observou a ausência total de lesão, quando houve a ausência total de lesão periapical, isso aconteceu em 96% dos dentes anteriores. Em pré-molares, 69% de ausência total de lesão, em molares 50%. Veja como cai, né, essa questão da ausência completa de lesão quando se trata de molares, certo? E os autores falam que esse achado pode ser parcialmente explicado pela diversidade e complexidade da anatomia radicular, obviamente, né, dos molares, certo? Então, a gente vai ter, sim, nos molares, mais dificuldade técnica. Não tenha dúvida disso. Não é eu nem você, não é você que não está conseguindo fazer. É um dente que tem uma anatomia muito mais complexa, e segundo esse artigo, que foi feito um estudo clínico avaliado por tomografia Conibin, o índice de sucesso foi negativamente afetado em relação ao tipo de dente, nos dentes molares, tá? Então, aqui serve outro recado. Não é para a gente se largar nas cordas, é normal, então, os molares não terem um resultado tão bom. Sim, é normal, mas por isso que a gente tem que se esforçar muito mais. Não deixar canais para trás, por exemplo, no molar superior, não deixar o MV2 para trás. Saber a diversidade anatômica do molar inferior, nós temos 6, 7 diferentes diversidades anatômicas nos molares inferiores, gente. Vamos estudar isso, vamos atrás disso, tá? Inclusive, eu pretendo, fazer um evento novo agora, nos próximos meses, para a gente poder aprofundar algumas questões, tá? Mas, então, nos molares, a nossa atenção tem que estar redobrada. E aqui, além deles, imagina que eles tiveram na mão a ferramenta Conibin, que a gente não vai ter em todos os casos, como a gente falou, não vai pedir para todos os casos, né? E aqui, mesmo podendo avaliar essa anatomia previamente numa tomografia Conibin, eles tiveram 50% de ausência completa de lesão nos molares, ou seja, muito capricho, tá? Uso de todos aqueles recursos. Tá fazendo um retratamento no molar, por que tu vai fazer incisão única, gente? Tem lesão, tu vai fazer incisão única, um retratamento de molar para bonito, para tu mostrar para os colegas, para tu fazer um score, para postar no Instagram, isso aí não tem cabimento. Tu queres fazer a desinfecção do sistema de canais radiculares, não é? Então tu vai precisar fazer uma limpeza muito boa. Se você já trabalha com rotatórios e reciprocantes, usa esses instrumentos. Pode complementar com oscilatório, que vai trabalhar nas regiões de achatamentos e istmos, que são muito comuns nos molares. Ou até mesmo complementar com instrumentação manual, tracionando contra essas áreas não circulares do canal. O uso da agitação ultrassônica passiva é essencial. O uso de um hipocloridose numa boa concentração, que eu uso no máximo até o 2,5%. O uso de um EDTA para fazer a remoção da smear layer e para poder ter uma maior contato da medicação intracanal e da obturação, certo? Tudo isso vai ajudar na desinfecção. E o uso de uma medicação à base de hidróxido de cálcio, bem colocada, um canal bem preenchido e por um período correto, tá? É por isso que eu gosto de trazer artigos científicos, que a gente não precisa falar somente do artigo científico em si, da metodologia, do resultado, a gente tem que trazer para a nossa realidade clínica
essas respostas, essas inferências, essas informações valiosíssimas que os artigos científicos trazem para a gente, apesar de muitas delas a gente não poder extrapolar direto o resultado para a prática clínica, nos faz pensar várias outras coisas. Olha aqui durante essa aula que foi puramente sobre artigo científico, quanta coisa a gente conseguiu já trazer para a nossa prática clínica, quantas reflexões. É isso também, de vez em quando eu vou trazer artigos aqui, para que vocês possam, a gente possa aprender a ler os artigos e fazer reflexões além daquilo que está escrito no artigo, certo? Outra coisa sobre a questão das complicações prévias, tá? Algumas complicações prévias, ou seja, que já existiam no tratamento original, tiveram impacto negativo. E realmente a gente encontra muita dificuldade. Não é isso que acontece com a gente, né? Quando já existe complicação prévia no tratamento inicial, e geralmente tem, porque isso aqui levou provavelmente ao insucesso, né? Isso vai impactar negativamente o resultado. Olha só, no presente estudo, 13 dentes apresentaram complicações pré-operatórias. 9 dentes com canais não tratados e 3 dentes com transporte do canal e um deles com perfuração lateral. Então, aquelas taxas de ausência completa de lesão em dentes com e sem complicações foi de 62% e 80%. Ou seja, a ausência completa de lesões em dentes com complicações prévias, 62%, e a ausência total de lesões em dentes em que não havia complicações, 80%, certo? Então, houve uma diferença de 18% entre dentes com e sem complicações, certo? E a identificação e o manejo dessas complicações, especialmente de canais não tratados e perfurações, é favorecida pelo uso da Conibin, né? Que aqui era um estudo com Conibin. O uso do microscópio operatório, eles puderam utilizar nesse estudo também o microscópio, e biocerâmicos eles colocaram aqui. Eu não sei se isso, na real, vai fazer alguma diferença, tá? Mas a questão, sim, de se ter essas dificuldades anatômicas prévias decorrentes de complicações vai atrapalhar a desinfecção. Na verdade, é isso. É tudo que atrapalha a desinfecção vai ter impacto negativo, certo? Então, ao final, todos os canais não tratados que puderam ser verificados na Conibin, a gente não consegue ter certeza disso com a radiografia, esses canais foram localizados e tratados. Entretanto, desses 3 dentes com transporte, ou seja, com desvio do trajeto original do canal, que não puderam ser corrigidos, apenas um dente apresentou redução da lesão. Os demais, em que não se conseguiu limpar o trajeto original do canal, não houve redução da lesão. E isso é uma coisa que, na lógica, é esperado, certo? Os outros 2 dentes apresentaram um resultado considerado insucesso, fracasso do tratamento endodôntico, certo? Porque, como não se conseguiu limpar aquela área do canal não tratada, não se conseguiu uma boa resposta. Certo? E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tópico, a gente já está quase terminando aqui, olha só. É amplamente aceito que a infecção remanescente em áreas inacessíveis do canal, áreas extrarradiculares, e também aqui a questão dos cistos verdadeiros, né? E além das questões das reações de corpo estranho, são as causas mais comuns do insucesso endodôntico, ou seja, da presença de lesão periapical após o retratamento endodôntico. E também a gente pode ousar dizer que a questão infecção e a infecção intracanal, não só a infecção extrarradicular, que a gente achava, não, tem um biofilme extrarradicular, por isso que eu não consegui resolver, não, às vezes é porque a gente não conseguiu limpar dentro do sistema de canais mesmo, tá? Nesse estudo, 3 dentes apresentaram lesões que aumentaram de volume, e um deles apareceu também uma lesão que permaneceu inalterada após os 4 anos, certo? Todos esses dentes apresentavam função normal e ausência de sintomas. Dentre esses, 2 eram molares, com aquela questão do transporte do canal que nós já tínhamos visto, e aí no retratamento eles não conseguiram buscar a patência, certo? E o que pode, então, ter prejudicado a eliminação, ou pelo menos a redução dramática, a redução expressiva da infecção do terço apical. E isso pode ter, então, prevenido, pode ter atrapalhado, e com isso não foi possível que os tecidos periapicais pudessem fazer o reparo, certo? Os outros 2 dentes
tiveram extrusão de cimento no retratamento. Para esses 4 dentes foi feita a intervenção cirúrgica. Então, olha que legal isso aqui, gente. A questão do extravasamento do material obturador causando insucesso. Existe bastante controvérsia nesse assunto. Muitos autores mostram, e professores mostram, que não há problema em você fazer esse extravasamento, gostam de fazer aquele extravasamento exagerado de material. Tem até um destaque aqui no meu Instagram falando sobre isso, e eu não acho que a gente tem que buscar esse tipo de resultado. Ah, é bonito ver os puffs? Eu não acho bonito. Ah, é legal quando você consegue obturar um delta apical e tal, legal. Mas a presença daquele cimento obturando as ramificações não é indício de sucesso, vocês sabiam? Procurem os artigos do professor Siqueira, tá? Que é uma grande autoridade mundial, professora Rikuchi Siqueira, que fazem os trabalhos juntos de microbiologia. Vejam se a presença de cimento nas ramificações vai ter um impacto positivo ou vai fazer diferença. Não importa onde foi parar o cimento, importa se tu limpou. Se não limpou, não adianta. E aqui nesse estudo ainda, claro que não é um resultado expressivo, mas onde não houve reparo, houve, entre outros fatores, também a presença de extravasamento. Aqui foi de cimento, não foi de guta. Então, muito cuidado nessa hora de ficar achando lindo esses puffs, esse excesso incrível, sem falar sobre a questão de complicações que isso pode gerar, principalmente nos molares inferiores, quando há um excesso de cimento na região do nervo dentário inferior. Procurem nos destaques, e eu acho que eu tenho alguns posts aqui falando sobre isso, sobre essas complicações, certo? Agora a gente já está quase chegando no final, já são 9h06. E eu acho que era isso aí, gente. Deixa eu... Tá, gente? Então tá. Eu vou começar a trazer de vez em quando alguma coisa de artigo assim, para que a gente possa fazer esse tipo de reflexão e possa realmente trazer essas informações para o nosso dia a dia. Mesmo que alguns resultados não possam ser exatamente extrapolados. Mas muitas coisas, não só o resultado daquela pesquisa propriamente dita, mas as informações que os autores trazem na discussão dos artigos, tá? Isso é muito legal, porque a gente vê citações a outros artigos e a gente aprende muita coisa lendo artigo científico, tá? Eu tô devendo, eu tenho que fazer para vocês um tutorial de como conseguir os artigos na íntegra, tá? Porque realmente as revistas cobram muito caro, se você não tem acesso a uma biblioteca digital de alguma universidade, existem outras formas de se fazer, e às vezes fica complicado, não vou me estender muito sobre esse assunto aqui, mas eu prometo fazer talvez até uma live, alguma coisa que a gente possa ver sobre a questão da pesquisa dos artigos científicos na íntegra, tá? Então, quem não tá ali no canal do Telegram, entra, tá? É t.me/endodescomplicada, ou acessa o meu perfil ali do Instagram, onde tem o link para esse canal de Telegram, que eu vou disponibilizar o artigo para que vocês possam ler e tirar também as suas próprias conclusões, certo, gente? Deixa eu ver aqui, parece que surgiu uma pergunta de algum colega. Peraí, que eu perdi aqui, gente. Eu fui falando tão empolgada que eu me perdi uma pergunta aqui. Peraí, só um pouquinho. Percentual de acerto em molares é de 50%? Não significa isso. A gente não tem que ficar contente com acerto em molares é 50%, tá? Isso é em relação a esse artigo específico, tá? O que eles observaram? Que em 50% dos casos de molares, eles não conseguiram não conseguiram obter uma redução completa, ou melhor, o desaparecimento completo da lesão, tá? Os índices de sucesso, eles são muito variáveis, mas geralmente para polpa viva, isso não é agrupado para grupo dental, tá? Geralmente para polpa viva em torno de 90% a 95%, polpa necrosada 80% a 85%, e retratamento 70% a 75% por alto, tá? Mas a gente não tem que buscar, a gente não tem que pensar que nossos molares não é isso que o artigo quis dizer, tá, gente? Eles não quiseram dizer isso, talvez eu tenha me expressado mal, porque eu falei muito rápido, tá? O que eles só quiseram dizer aqui é que nos molares, tá? Nos molares, eles tiveram um índice de sucesso mais baixo que os demais, nesses casos de retratamento,
tá? Mas não quer dizer que o índice de sucesso dos molares seja 50%. Foi nesse artigo, tá? A gente pode sim obter índices melhores, principalmente nos casos em que não há infecção endodôntica, que é na polpa viva, em que é uma infecção endodôntica mais fácil de debelar, que é no caso da polpa necrosada, e o retratamento tudo fica mais difícil, entende? Mas nós temos que buscar índices maiores, sim, tá? Isso foi um resultado que ele obteve nesse estudo, tá bom, gente? Mas olha só, uma coisa importante, tá? Ainda sobre isso. É nos casos em que não houve a ausência de lesão, que não houve desaparecimento de lesão. Houve, sim, diminuição da lesão nos molares, tá? Mas em 50% dos casos não houve o desaparecimento completo, tá? Beleza, achei muito boa essa pergunta. É importante vocês colocarem aqui as dúvidas, porque às vezes eu posso falar muito rápido, posso me expressar mal, tá, gente? Qualquer dúvida, me perguntem no direct, tá? Eu vou tentar postar esse vídeo agora no feed do Instagram. Se eu não conseguir fazer isso hoje, faço isso amanhã ou durante a semana, tá? Vai ficar gravado no YouTube também. E qualquer dúvida, perguntem nos comentários do YouTube ou me chama no Instagram que eu vou tentar responder. E entra lá no canal do Telegram que eu já vou colocar o artigo daqui a pouquinho, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. O colega Dr. Felipe coloca aqui show de bola. Muito obrigado, parabéns pela aula. Obrigada, Dr. Felipe. Fico feliz que você tenha gostado. Faz sempre pergunta, me questiona. Eu aprendo bastante todos os dias com vocês, tá? Então, obrigada mais uma vez pela presença. Tenham todos uma boa semana, se cuidem e vamos com tudo. Semana que vem tem mais. E fiquem ligados aqui no Instagram, que todo dia quase eu consigo postar alguma informação legal de ento. Um abraço.